A semana mal começou e Lula é acordado com mais uma péssima notícia. Na verdade, mais uma bomba que vai prejudicá-lo muito. Vamos lá. Vocês se lembram de o Lula falando que tinha uma suposta química maravilhosa com Donald Trump? Bom, parece que esse papo era mais uma fake news de um cachaceiro ladrão de 9 dedos. Donald Trump organizou uma reunião nos Estados Unidos com os presidentes da América Latina. Ele convidou praticamente todos os presidentes da América Latina, mas teve um presidente que ele não convocou. Quero mostrar para vocês aqui. Trump faz reunião de cúpula com líderes da América Latina neste sábado. Lula não foi convidado. O objetivo dessa reunião era para falar com os países da América Latina para se afastar os países vizinhos da China, né? Lista de presença está lá, Bukele, Javier Milei e várias outras pessoas que ele chamou para essa reunião. O que acontece? Durante essa reunião, Trump também estabeleceu um outro projeto focado na América Latina, que é um projeto que o Lula não gostou, uma iniciativa que o Lula não gostou nem um pouco. Estados Unidos deve anunciar Comando Vermelho e PCC como organizações terroristas nos próximos dias. O que aconteceu? O Donald Trump estabeleceu agora um projeto para a América Latina para o combate a facções criminosas. Dentre as facções criminosas que serão denominadas e consideradas a partir de agora como grupos terroristas, estão Comando Vermelho e o PCC. Serão organizações terroristas estrangeiras consideradas, né, pelos Estados Unidos. A documentação em relação aos dois grupos foi finalizada no Departamento de Estado há alguns dias, passou por uma série de outras agências e deram ok ao material e segue o mesmo formato do que já foi feito pela gestão Trump em relação a outras quadrilhas da América Latina, como o Cartel de Jalisco, do México, o Trem da Arágua, da Venezuela. O que acontece? Então ele chamou essas pessoas, estão aqui os líderes, como vocês podem ver, os presidentes da América Latina que estão aqui, e eles concordaram. Mas parece que teve um presidente da América Latina que ficou revoltado. Como assim? Vocês estão querendo ir para cima dos meus coleguinhas do Comando Vermelho do PCC. Como assim? Eu vou dizer para... assiste isso aqui, vamos lá, que você vai entender. O Brasil, o governo brasileiro nos bastidores, diz que seria um desrespeito à soberania nacional caso os Estados Unidos decidissem atuar contra o PCC e contra o Comando Vermelho, mesmo já não sendo novidade que essas facções têm braços fora do Brasil. E o governo brasileiro tenta mostrar para o governo norte-americano que dá conta do recado, que muitas das vezes vai precisar da cooperação dos Estados Unidos, mas designar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras, isso vai abrir margem para, por exemplo, um ataque militar norte-americano em território brasileiro. Lula não quer que a inteligência e os militares dos Estados Unidos combatam o PCC e o Comando Vermelho no Brasil. Ele está disposto a ir para a briga, para defender facções criminosas. Não é à toa que o nome do PT tem que mudar de Partido dos Trabalhadores para Partido dos Traficantes. E o Brasil tem como exemplo o que aconteceu na Colômbia, por exemplo, na costa da Colômbia e em países vizinhos. Porque se isso acontecer, se de fato o PCC e o Comando Vermelho for designado como organização terrorista internacional, elas vão se juntar a um grupo que tem como, por exemplo, no México, o Cartel do Sinaloa, o Cartel Jalisco Nova Geração, na Colômbia tem o Clã do Golfo, no Haiti o G9 Família, no Equador os Los Choneros, e as fontes ligadas ao governo norte-americano que atuam aqui no Brasil dizem que esse processo para reconhecer o PCC e o Comando Vermelho dessa maneira já está bem adiantado, está sendo tocado pelo secretário de governo Marco Rubio, que Marco Rubio sofre pressão inclusive de países aqui da região como a Argentina para tocar de fato isso e levar ao Congresso norte-americano. Sim, porque o que o Brasil mais exporta agora é criminosos que estão inclusive invadindo outros países para fazer facções lá. Seria a próxima e última etapa, e enquanto isso o governo já vai tentando evitar que isso aconteça através do diálogo. Segundo fontes,
Mauro Vieira, o chanceler brasileiro, ele está tentando contato com o Marco Rubio desde o fim da semana passada, o que ainda não se concretizou. A ideia é, de fato, demonstrar as ações que o governo brasileiro vem fazendo contra essas duas facções. Mas como que o governo vai demonstrar ações contra essas duas facções se são essas facções que apoiam o governo? Que, inclusive, estão infiltradas no governo. Se não for possível esse contato, aí o presidente Lula vai entrar em campo. Vocês se lembram que o presidente Lula e o presidente norte-americano, eles disseram já que tem uma química, que trocaram telefones. Cadê essa química que o Lula não foi convidado para a reunião? Telefones de seus assessores mais próximos, e esse seria um caso onde o presidente Lula entraria em contato com o Donald Trump se de fato isso avançar. Então, o Lula quer entrar em contato com Donald Trump para pedir para ele que eles não considerem o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas, sendo que é justamente isso que eles são. 25% do Brasil está sob o comando dessas pessoas. O Estado brasileiro fracassou, o governo fracassou. Nós estamos diante de facções criminosas que hoje têm deputados, vereadores, prefeitos, juízes e sei lá quem mais. Pode ter até um presidente da República. Por que o Lula está comprando uma guerra para defender facções criminosas? Se nós poderíamos estar pedindo ajuda e a tecnologia, o sistema avançado de inteligência dos Estados Unidos para exterminar essa cambada de vagabundo. Por que o presidente da República está se desgastando para defender facções criminosas? Essa pergunta você já sabe a resposta. Esse é o fim do Alexandre de Moraes. E eu digo isso com muita tranquilidade, com muita calma. É o fim do Alexandre de Moraes. Depois de que ficou provado que ele mentiu usando uma nota do STF, usou a instituição STF para mentir, dizendo que os prints não haviam sido enviados para ele. Mas a Polícia Federal usou um software que foi capaz de fazer a reversão e viram que sim, foi enviado para Moraes. É insustentável a permanência dele no STF. A situação de Moraes agora, ele tem duas opções. Pedir para sair agora ou sofrer um humilhante impeachment no ano que vem. E não há nada que possa impedir que isso aconteça. Antes, já era dado como certo que Alexandre de Moraes teria o impeachment dele passado, aprovado no Senado. Isso antes desses escândalos do Banco Master. Agora, vai ser um processo rápido, extremamente transparente, onde a maioria do Senado, do próximo Senado, porque esse dificilmente a gente pode ter esperanças, vai para cima dele. Assim, para ele não sair humilhado, a melhor opção para ele, na minha opinião, é simplesmente pedir para sair. Fazer como o Barroso fez. Barroso inventou uma desculpa, disse que queria fazer um retiro espiritual e entregou a cadeira. Não há outra opção. Dito isso, não existe mais a menor possibilidade do Alexandre de Moraes continuar autorizando buscas e apreensões, prisões, ou votando em processos, ou relatando processos, como o caso das fake news, depois das informações que vieram à tona na noite de ontem. É humilhante, não só para o STF, mas para todo o Brasil, saber que a instituição que salvou a democracia tem alguém que mente usando a própria instituição. É inexplicável. Os próprios ministros do STF, os outros, falam isso hoje nos bastidores. Está insustentável, é indefensável e a nota do Moraes só complicou ainda mais. Ao emitir aquela nota e meia hora depois a Globo provar que era mentira. Chegou a um ponto onde o Jornal Nacional fala isso no horário onde milhões de brasileiros estão assistindo. O jornal Globo publicou agora à noite uma reportagem informando que os dados das mensagens trocadas no dia 17 de novembro entre Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes foram retirados do celular do dono do Master por meio de análise técnica da Polícia Federal. Que essa análise permite visualizar, ao mesmo tempo, a tela de WhatsApp com as mensagens e as imagens de visualização única nela contida. O jornal informa também que, diferentemente do material enviado à CPMI do INSS,
O conteúdo a que o Globo teve acesso não é fruto de comparação entre os horários dos textos que constam em blocos de nota de Vorcaro e as mensagens enviadas por ele, embora coincidam, e sim, resultado da extração realizada por um software específico que exibe conjuntamente as mensagens e os arquivos enviados, revertendo na prática a visualização única da mensagem. No material exibido pelo Globo, constam no envio das mensagens o número e o nome do ministro Alexandre de Moraes, que foi conferido e checado pelo jornal. O Globo informa ainda que, para proteger informações pessoais do ministro, o número de Moraes usado à época dos diálogos com o Vorcaro foi coberto nos prints publicados nas edições impressa e digital da reportagem. E que as informações foram checadas ao longo de ontem, a última quinta-feira, dia 5, com fontes que acompanham de perto os desdobramentos do caso. O jornal O Globo informa que o número utilizado por Moraes não só respondeu 4 vezes às mensagens de Vorcaro com imagens de visualização única, como também respondeu com emojis de aprovação à primeira e à última mensagem enviada. Eu lembro do Moraes mandando fazer busca e apreensão dos maiores empresários do Brasil por causa de emojis também. Como que fica agora? Como que o Senado vai reagir? Essa é a pergunta que eu tenho a fazer. Como que o Senado vai reagir com Alcolumbre barrando a CPMI do Banco Master, protegendo Alexandre de Moraes e o Vorcaro? Como que o Senado vai continuar fazendo sessões como se tudo fosse normal? O Senado tem que ser travado. Nenhuma sessão pode acontecer até que ou se instaure o processo de impeachment do Alexandre de Moraes ou abra a CPMI do Banco Master. O Brasil não pode aceitar isso. Nós estamos falando de um ministro que prendeu milhares de pessoas. Ele é responsável por mais de 60% das prisões do STF. Todos pessoas inocentes que estavam de verde e amarelo. Prisão do Bolsonaro no processo mais absurdo que nós já vimos no judiciário brasileiro. À frente do inquérito das fake news, que recentemente colocou a Receita Federal e a COAF no inquérito das fake news. Esta pessoa não pode mais vestir uma toga, sentar no plenário da Suprema Corte e falar alguma coisa. Ele não tem mais a credibilidade de votar em nenhum processo, de relatar absolutamente nada. Aceitar que o Moraes continue no STF depois disso tudo é simplesmente destruir a moribunda credibilidade da nossa Suprema Corte. Infelizmente, colegas do ministro Alexandre, vocês terão que abrir as mãos agora, porque o Brasil não pode mais tolerar isso. Isso já foi longe demais. Quando sair no Jornal Nacional, é porque realmente todo o sistema já largou a mão e já viu que não tem como mais segurar o que está por vir. Pede para sair agora ou sofra impeachment no ano que vem. Não adianta prender mais pessoas, não adianta vir para cima, só vai acelerar o processo de impeachment, que vai ser um dos mais humilhantes da história do judiciário mundial.